O maluco no telemágico, ele falou assim, ó. Alô, dona Rosana? Oi, quem é? Aqui é do Bradesco, dona Rosana. A senhora não tá devendo uns bagulho pra nós, não? Nossa, que maravilhoso. Caralho, dona Rosana, aí, na moral, tio, na excelência. Você acha da hora eu tá ligando pra senhora aí essa hora da manhã pra tá cobrando a fita que a senhora tá errada? Como é que você pega a porra do dinheiro e não tem como pagar o bagulho no mês subsequente? Subsequente é foda. Aí, dona Rosana, o bagulho é o seguinte, vou jogar um boleto no teu peitão, você vai levantar do seu sofá e você vai pagar o bagulho e me retornar e falar, ó, salve Alexandre, que tem. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast aqui no Bora Encantar. É aqui que você vai aprender a dominar a habilidade de encantar para você ter uma marca reconhecida, transformar os seus clientes infiéis em fãs da sua marca. E nesse episódio, o tema de hoje é como acabar com a inadimplência através da cobrança encantadora. E a gente tem um convidado muito especial aqui hoje, mais conhecido como Ninja do Recebimento, Kevin Takatsu. Ele está aqui na Encanto há 2 anos. Ele é especialista em linguagem humanizada, habilidades sociais, contratos, recebimento e cobrança encantadora. Ele ajuda a criar uma empresa onde os clientes são tratados com empatia, humanizando a cobrança. É isso mesmo, Kevin? É isso Humanizando mesmo. a cobrança. Humanizando a cobrança. Não é todo dia que você escuta isso, hein? É Não é verdade. todo dia, não. Não é uma tarefa fácil, não. Bora Encantar. O podcast apresenta Robson Costa e Kevin Takatsu. Meu amigo Kevin, conta pra mim, como que é a rotina do atendente que trabalha no setor de cobrança, no setor da inadimplência? Isso é muito interessante, né? A rotina, né? A gente sempre fica perdido aí, mas a gente tem que fazer uma rotina boa. Então, vou falar aqui o que eu faço. Primeiro, eu tomo aquele cafezinho de manhã pra motivar, né? Tem que ter inspiração, né? Com certeza. Tem que ter inspiração. Então, o que eu faço? Eu vejo quais são os clientes atrasados do dia, se ele é frequente, se ele não é. Então, a gente aqui dentro da Encanto, a gente tem nossos clientes que são inadimplência recorrente e os nossos clientes que também não costumam atrasar. E a gente tenta, né? A gente tenta encontrar uma forma de fazer ele pagar. Mas como que a gente faz isso? A gente encontra o tipo de perfil do cliente, né? E daí a gente parte para o quê? Para a premissa de como o cliente gosta de conversar. Se é por ligação, por mensagem, por e-mail e até mesmo por WhatsApp. Tem muito cliente aí que responde também por WhatsApp. E às vezes a gente costuma sempre comunicar como o cliente quer, né? A gente presta serviço para o cliente, a gente quer atender ele da melhor forma e que ele se sinta à vontade, né? Muito bom, muito bom. Então, essa é a sua rotina para ir para o atendimento e levar esse atendimento humanizado que você citou. Agora, Kevin, a sua visão, o que você acredita que é... Qual é o sentimento predominante para você ter essa cobrança humanizada que você citou? Olha, eu acho que o sentimento predominante para isso é o sentimento de ajuda, você acredita, Robson? Porque aqui dentro da Encanto, a gente tem isso. A gente tem o sentimento principalmente de ajudar o nosso cliente, né? Porque a cobrança não é uma coisa fácil, né? A gente vê muita empresa caindo, muita empresa falindo, e o cliente ninguém gosta de dever, essa é a verdade, ninguém gosta de dever. Mas acontece. E aí a gente precisa ajudar o nosso cliente a reerguer, né? Então a gente precisa acreditar no nosso cliente. E uma das coisas que mais é legal de trabalhar na Encanto e trabalhar na parte de cobrança é saber que você tem a oportunidade de cobrar, mas ainda assim ajudar uma pessoa, ajudar uma empresa. Isso é predominante no meu trabalho. Porque a cobrança, né, Kevin, é um dos grandes desafios que tem no empreendedorismo
talvez seja uma área muito delicada de se trabalhar, porque você às vezes pode parecer o chato, né? Ou então você fazer aquelas cobranças agressivas que amedrontam, que despertam medo. Então, normalmente, o sentimento predominante das pessoas que trabalham no setor de cobrança é o medo. Eles se empoderam do medo para poder despertar medo no cliente e, através do medo, o cliente pagar. Exatamente. É isso, né? Se É a gente isso. for analisar, é isso que acontece. E é um sentimento ruim para o atendente e também ruim para o cliente, porque nós estamos tendo uma relação baseada no medo. Eu sei, porque eu sou empresário, então eu sei que todo negócio, ele tem 50% que depende da empresa, de prestar um serviço, de levar uma experiência encantadora, mas tem os 50% do cliente que é ele fazer o pagamento, ele cumprir com a obrigação dele. E sei que acontece N situações que impedem o cliente de pagar. E aí, quando você estabelece essa relação apenas pelo medo, você pode até recuperar aquele pagamento ameaçando. Mas você vai ter um cliente que vai gerar ali um certo trauma nele, uma certa relação complicada, não positiva, e que ele vai lembrar disso quando ele estiver em boas condições. Talvez ele possa deixar de ser cliente da empresa simplesmente porque houve muita ameaça quando ele mais precisava. Exatamente. Falando um pouco sobre isso, e é isso mesmo. A cobrança é isso. As pessoas têm muito sentimento ruim que elas absorvem também, né? Não é fácil cobrar, não é mesmo. Mas o cliente já sabe da obrigação dele. Então, se o cliente já sabe da obrigação dele, por que precisa ser algo tão ruim, né? Algo ameaçador, algo que predomine o medo, né? Não precisa ser assim. A gente precisa entender o nosso cliente e o motivo porque ele não pagou. Esse é o principal, né? O nosso ponto principal. E é que nem você disse. Na hora que ele tiver ele tem um motivo porque ele atrasou. Então, se ele tá devendo, o dia que ele conseguir pagar toda a dívida dele e tiver financeiramente estável, ele pode simplesmente pegar as coisas dele e cair fora e achar outro fornecedor. Simples pelo fato de você ter tratado ele de uma forma diferente. Ou de ter ameaçado, ou de ter usado de artifícios, né, pra prejudicar ele, né? Não prejudicar, mas tentar receber de qualquer forma. E a gente não trabalha de receber de qualquer forma. Senão você não tem resultado. Não é de qualquer forma. Você precisa ser estratégico na hora de receber. E esse é o ponto-chave. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre isso. Talvez agora você que está nos escutando aqui fala assim, mas Robson, mas cobrar sempre foi assim, Robson. E funciona, Robson, ameaçar. Você está dizendo que a gente tem que parar de fazer isso. Será que o meu resultado não vai reduzir? Será que a gente, de fato, não vai ter problemas com a inadimplência com isso? Ou então, eu realmente estou pensando aqui, Robson, pode ser mesmo, acho que é por isso talvez que eu não estou tendo tanto resultado, porque eu estou ameaçando demais os meus clientes, mas o que fazer se a base, né, da cobrança é você gerar medo no outro lado? Fica com a gente até o final, porque você vai entender o passo a passo de você desenvolver uma cobrança encantadora e vai entender qual o resultado que nós tivemos realizando essa cobrança encantadora aqui na Encanto, no ano mais desafiador, 2020, com a pandemia. No ano mais desafiador, onde a inadimplência cresceu absurdamente em diversas empresas, a nossa inadimplência só caiu. Reduziu. Qual o nosso segredo? Logo, logo você já vai saber. Mas vamos lá, Kevin. Entendi, show de bola, entendi que o sentimento predominante é o acolhimento, é a ajuda. Então você precisa entender o perfil do cliente, que você falou também, descobrir o porquê ele atrasou. Tá. E aí, você descobriu o porquê ele atrasou, você identificou o perfil do cliente. Qual é o próximo passo? Próximo passo, o cliente falou pra você: cara, não tô bem das pernas. Aí você entendeu que o cara tá com problema financeiro, né? O que você faz com isso? A palavra-chave do encantamento é isso. A palavra-chave é perguntar. Mas como eu posso te ajudar? Quando eu entrei na Encanto, isso é novidade, né? A gente, poxa, mas o que eu falo pro cliente, né? Como que eu faço ele me ajudar? Não, você ajuda o cliente. Como eu faço para te ajudar? E o cliente, gente, vocês têm que entender, o cliente ninguém quer dever. Claro, acontece situações que o cliente pode atrasar? Pode. Acontecer recorrência? Pode.
Mas ninguém gosta de atrasar. Ninguém gosta de ficar com uma pessoa ali no ouvido. Ninguém. Ninguém gosta de ficar com o ouvido assim, cobra aqui, paga aqui, paga aqui. Não, não é assim. Então você tem que ser do jeito assertivo e perguntar, como eu posso te ajudar? Ninguém vai negar isso. Se o cliente vai falar, olha, Kevin, esse mês eu só consigo pagar metade aqui e metade no outro. Mas no outro eu já tenho uma previsão de que eu vou receber esse X valor e eu já pago 2 mensalidades de uma vez. Você, agora, eu vou dar uma dica importante. Você precisa acreditar no seu cliente. Você precisa colocar meta, alinhar isso com o seu cliente e falar, tudo bem, então, mês que vem eu estou aguardando, primeira mensalidade agora, e aí a mensalidade que vem você paga as duas juntas. Eu entendo. Vamos firmar isso? Vamos firmar um acordo entre as partes. Isso você está fidelizando o cliente, você está falando para ele que você acredita nele. É isso. Você está falando para o seu cliente que você acredita nele, e aí ele vai fazer. Aí o cara vai pagar a primeira, e quando chegar lá próximo, ele vai pagar as duas. O restante que ele estava devendo, e é isso que funciona. Você tem que perguntar como você pode ajudar. E isso é o predominante, que ninguém pergunta, como eu posso te ajudar? Ninguém te pergunta isso. Pergunta, você vai fazer o pagamento? Faz esse pagamento. Tem juros. Não, não é assim. Não funciona assim. Você pode fazer assim. Você pode ter resultado? Pode ter resultado. Mas não funciona assim. Se você quer ter realmente um resultado bom para sua empresa, você precisa perguntar como você pode ajudar o cliente. E você também precisa dar margem para os funcionários também exercerem isso. Esse intraempreendedorismo que a gente tanto fala aqui na Encanto. Que é que você é o empreendedor do seu próprio negócio. E por conta disso, você também tem que tomar certas decisões e acreditar no cliente. Muito bom, Kevin, muito bom. Então você está trazendo aí que é predominante a gente acreditar no cliente para poder realizar uma boa negociação. Porque uma vez que você identifica o perfil dele, consegue o contato com ele e verifica que ele está em atraso, você faz a pergunta, como eu posso lhe ajudar? E aí ele declara o como. A partir dali você estabelece um acordo com ele que seja bom para Encanto e, é claro, principalmente bom para o cliente. Gera um compromisso. Gera um compromisso. E assim, gerar compromisso com o cliente, gente, é fazer pergunta. Né? Olha, eu posso contar com você realmente que você vai estabelecer o pagamento nessa data e nessa data? É importante o cliente declarar, né? Declarar o sim, ou escrever, né, se for por mensagem, essa cobrança. Sim, pode contar. Então quer dizer... Então já vamos aqui fazer uma previsão do futuro. Vamos fazer aqui uma previsão do futuro. Então quer dizer que daqui a 30 dias eu vou enviar uma mensagem para você celebrando esse pagamento juntos? É isso? Exatamente. É isso que está me dizendo? Aí ele vai falar, é isso, então tá bom. Então estou marcando aqui, no dia 30 de maio, estarei enviando uma mensagem ou entrando em contato para a gente celebrar esse pagamento. Exatamente. É assim que estabelece compromisso. Declarando, pedindo para ele imaginar uma situação futura, pedindo para ele declarar o sim, dizendo que vai celebrar com ele. E aí o cliente fica muito mais engajado para pagar. Então eu achei bárbaro essa ideia essa atitude de acreditar no cliente, porque realmente, né? Normalmente o atendente, quando ele faz o contato, ele consegue falar com o cliente, ele já começa com ameaça e falando dos juros, das opções que ele tem. É nessa data que você tem que pagar, posso emitir uma segunda via para você, posso emitir os boletos, posso te enviar. Basicamente é isso. Porque na visão da empresa, o cliente está errado, ao extremo. Então, agora, meu amigo, sou eu que dito as regras do jogo. Exatamente. Né? E é engraçado porque o cliente faz o pagamento, aí volta tudo normal, né? Aí volta tudo normal, né? Aí é o cliente, né, que é o maior patrimônio. Então, ou seja, se o cliente ele é o maior patrimônio, também na cobrança você tem que ser muito estratégico. Muito estratégico, né? Porque acreditar no cliente rende mais do que juros. Exatamente. Acreditar no cliente rende mais que juros. E para complementar o que você disse, e é exatamente isso que a maioria das empresas tem isso enfiado na cabeça. Que o cliente, ele só é bom quando ele tá pagando. A partir do momento que ele atrasou, deixa ele de lado, ele já não importa mais pra gente. Aí eu vou priorizar pra quem tá pagando ou quem tá chegando agora. E aí? Você vai fazer o que com sua inadimplência lá no fundo? Você vai deixar no cantinho? Vai cobrar juros? Vai transformar isso em uma bola de neve? Não
funciona assim. Então você tem que cuidar muito detalhadamente desses pequenos, porque esses pequenos também fazem parte da sua empresa e que te ajudam a reerguer e te ajudam a levantar. Então você também tem que ajudar eles. E essa é a forma que precisa dessa visão do empreendedorismo, né? As pessoas precisam deixar de achar que cliente X é mais importante que cliente Y. Na verdade, todo mundo é importante. Não é verdade, Robson? Você sempre diz aí. Com certeza, Kevin, com certeza. Eu acho que tem uma atitude que o líder tem que tomar, o empreendedor, que é olhar para o setor de inadimplência com muito carinho. Porque ele olha para esse setor com raiva. Ele olha assim, caramba, olha o tanto de cliente inadimplente, pelo amor de Deus, a gente está aqui lutando, faz tudo pelo cliente e ele vai lá e não paga. E aí você olha para esse setor com raiva, chega e fala para quem vai fazer cobrança, olha, cobra, não negocia, ó, é isso daqui que dá para pagar, é assim, pronto. Se ele não pagar, fala que vai fazer isso, fala que vai fazer aquilo, vai cancelar, vai retirar, não sei o quê. Essas são as regras da cobrança nossa. E aí fala para o atendente se virar para alcançar o seu objetivo, a sua meta. Então, quando eu falo olhar com muito carinho, a cobrança, gente, é um valor que você tem ali. É um valor de direito seu. Então, se você tiver um olhar muito estratégico, começando em dar uma autonomia para o atendente, porque você, líder, você não vai ter condições de entender o cliente, a não ser que você vá para o campo de batalha e faça a cobrança. Caso contrário, você não vai compreender o sentimento do cliente, não vai conseguir perceber o acontecimento com uma visão completa. Você vai entender só um pedaço disso. Que é quando o atendente passa para você alguma informação, mas aí você pega só o que ele informou para você. Você não tem o sentimento do cliente, que é fundamental para você tomar a sua decisão corretamente do que fazer. Então confia na sua equipe de cobrança. Libera para ele, dá uma autonomia, olha, até aqui vocês podem fazer à vontade. Você vai saber a melhor decisão. E eu posso dizer porque eu fiz isso com o Kevin diversas vezes. E olha que eu lembro que o Kevin tinha 3 meses de empresa, e o Kevin virava para mim e perguntava assim, Robson, tem um cliente aqui que está inadimplente, Robson, está devendo 10 mil reais, 5 mil reais para Encanto, e ele está sugerindo fazer isso para pagar, dividir em tantas vezes aqui para pagar. O que eu devo fazer, Robson? Eu virava assim, o que você faria? Era isso, Kevin? O que você faria, Kevin? Olha, Robson, nesse caso aqui, eu acho que a gente pode pedir para o cliente ponderar também uma outra situação e propor para ele isso. Bem, você acredita que propondo para ele dessa forma, ele vai aceitar e faz sentido para a empresa? É isso, Kevin? Aí ele falou, sim, vai lá e faz. Né? Tinha momento que ele via de novo, né? Ele repetia de novo a pergunta, né? Passava 2 semanas depois, Robson, tem um cliente devendo 30 mil reais aqui, Robson, esse agora é um valor maior, hein? É um valor maior. O que eu devo fazer, Robson? Ele está propondo fazer um parcelamento em 5 vezes. O que eu devo fazer, Robson? O que você acha que você deveria fazer? Se você estivesse no meu lugar, Kevin? Eu acho que nesse caso, Robson, conhecendo esse cliente, está difícil. Realmente, eu acho que a gente deveria aceitar. Ele se propôs, ele se comprometeu. Então, faça isso, Kevin. Até que chegou uma hora que o Kevin jamais me perguntou. Eu não lembro mais. Porque ele já entendeu que eu sempre ia responder a pergunta dele com uma outra pergunta. Porque eu sabia que ele tinha muito mais visão do cliente para tomar a melhor decisão do que eu. E foi assim que você vai desenvolvendo a sua equipe de atendimento de cobrança a ter autonomia, empoderando eles a fazerem a melhor negociação possível. E aí, o Kevin, que é o ninja do recebimento, muitas vezes celebrava as conquistas, né, que era exatamente o acordo que ele estabelecia e o pagamento do cliente. Isso, para mim, é fundamental. Eu preciso falar sobre isso porque é um ponto muito importante. Porque as empresas atualmente no mercado, claro, está crescendo muito essa visão do intraempreendedorismo, né? Do chefe deixar o profissional realmente ser um profissional e batalhar por aquilo, né? Que nem ele faz. Só que batalhar para a empresa dele, claro. E tá faltando um pouco disso, Porque, foi fundamental essa nossa comunicação de você falou, não, o que você acha desse caso? Não, beleza, mas qual que é a sua opinião? Aí eu falava, eu acho que tem que fazer assim, assim, assim. Aí você, não, tudo bem, acredita em você. E essa parte do acredita em você é a mesma coisa que eu faço com o meu cliente. Eu acredito nele, você acredita em mim, eu acredito no cliente. Se a gente tem um
pacto firmado que eu acredito, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E aí a gente só teve resultado bom desde o dia que eu entrei, já faz 2 anos. E o resultado tá espetacular, não tem o que falar. Todo mês é um sorriso no rosto. Inclusive, dia 11 agora, superei a meta de novo. Já tenho uma sequência agora. Tô com uma sequência de 8 meses superando a meta. Não é bater. Bater eu sempre bati, desde que entrei. Mas superar a meta, eu tô mais de 8 meses aqui. E aí eu superei de novo, antes desse podcast, hein? Pra animar ainda mais. Eu não sabia, essa eu não sabia. Eu vim aqui pra trazer com novidade também. Olha só, em primeira mão. Parabéns, meu amigo. Parabéns. Ninja do recebimento. Tá comprovando que você é um ninja do recebimento. Tá inspirando muita gente do setor de cobrança através desse podcast a serem um ninja do recebimento. E é claro, daqui a pouco você vai revelar então aí que resultado foi esse que você alcançou pra gente. Mas, Kevin, conta pra mim, tem algum caso de todas as cobranças que você já fez na Encanto aí, tem algum caso que marcou você? Você poderia compartilhar aqui com quem está nos escutando? Tem um caso de um cliente nosso, era um grupo de clientes, né? 3 empresas juntos, e eles deviam mais de 35 mil. Foi logo quando eu entrei. Foi um dos primeiros casos que eu peguei e eu acho que eu tive mais a consciência disso tudo, né? E aí eu não esqueço de jeito nenhum. Esse cliente estava com muita inadimplência mesmo. 35 mil não é pouca coisa, né? Aí eu tive a oportunidade de tomar a decisão, conversar com ele. E aí eu perguntei pra você, Robson, não sei se você lembra, mas eu perguntei: o que eu faço com esse cliente? Ele falou: acredito em você. Eu falei: então tá bom, vai acreditar em mim, então eu vou me esforçar ao máximo. Sempre foi assim. Liguei pro cliente: como eu posso te ajudar? Está devendo 35 mil, tem isso de juros, já faz acho que faziam mais de 5 ou 6 meses que ele não pagava. Isso estava afetando o nosso caixa já estava afetando o nosso recebimento, estava afetando o nosso fluxo de caixa, e a gente precisava de uma resposta. Isso não estava sendo rentável, a gente estava dando para o cliente e não estava recebendo nem nada, a gente não estava recebendo nada. Isso gerou custo para a gente, porque a gente teve que manter o nosso cliente. Então não tinha como simplesmente isentar ele de juros. São casos extremos que isso acontece. Então a gente precisa ter bastante atenção. Falei: olha, tem isso aqui de juros, tem isso aqui. Como que você consegue me ajudar? E como eu consigo te ajudar? Aí o cliente falou: olha, eu consigo pagar em 3 vezes para você. Pode ser? Perfeito. Então, paga em 3 vezes para mim. Você consegue fazer uma agora? Porque isso é importante, você firmar um acordo. Então, eu perguntei para ele: você consegue pagar uma agora nessa semana? Uma parte desses 3, de 35 mil? Ele falou: consigo. Isso era mais ou menos equivalente a meia mensalidade dele. Ou a mensalidade dele era muito alta mesmo. Esse cliente foi lá e pagou. E quando a gente foi ver, esse cliente realmente firmou um pacto com a gente. E ele pagou mesmo com juros. Pagou direitinho todos os meses, não teve inadimplência nenhuma mais. Isso a gente entendeu o cliente, a gente conversou com ele, a gente soube da necessidade dele. E a gente fez um pacto com ele e ele cumpriu esse pacto. Esse foi um dos maiores assim recebimentos nossos, assim, que eu já, pelo menos eu presenciei, né? Foi o maior assim que a gente teve tanto bastante margem de juros quanto margem de recebimento, e a gente conseguiu limpar a inadimplência daquele mês. Muito bom, muito bom. Esse é um grande case, né, de sucesso que você conquistou através do acreditar, do acordar, criar o compromisso com o cliente e depois celebrar com o nosso cliente aí a conquista do pagamento, porque também é uma vitória para ele, né? A gente esquece disso, porque é o que você trouxe no início. As pessoas não gostam de dever, ninguém gosta de dever. Então, quando você consegue se livrar daquela dívida, é o momento de celebrar com o nosso cliente. E muitas vezes a gente esquece desse detalhe. Você que está nos escutando, eu te desafio aqui. Quando foi que você celebrou o pagamento de um cliente seu? Se você nunca fez isso, deveria fazer. Porque é através dessa celebração que ele vai entender que você tem uma cobrança diferenciada, uma cobrança encantadora na sua empresa. Agora, e quando o cliente está devendo muito e chega de fato numa situação complicada mesmo, né? Porque tem clientes que não pagam, né? Não é todo mundo que paga, né? E aí tem a questão do medo que a gente trouxe, né? Mas todo cliente que não paga, ele vai ter, né, consequências da decisão dele. E qual o nosso papel? Nosso papel não é agir pelo medo. Nosso papel é agir pela consciência.
Nós temos que conscientizar ele das consequências. Conscientizar é diferente de ameaçar. Então, conscientizar significa, olha, meu cliente, se você não pagar até o dia tal, o que pode acontecer? Pode acontecer da gente cancelar o nosso contrato com você, porque já fazem X tempo que nós temos de dias inadimplente, né? Em atraso. Pode acontecer, depois desse cancelamento, pode acontecer da gente fazer um protesto, né, do seu nome, infelizmente, ir para o Serasa. Então, não é uma coisa que eu gostaria. Estou sendo bem sincero, eu quero evitar isso. O meu papel aqui é lembrar você. Então, eu tenho um plano, eu tenho um acordo, um plano de acordo para a gente chegar, né, num valor que você possa se livrar dessa dívida conosco e a gente continuar aqui a nossa parceria, a nossa aliança, porque eu vejo, Kevin, que essa relação com o cliente, principalmente essa relação da cobrança, é como um casamento. Então, o casamento tem momentos felizes, né? Momentos maravilhosos, mas também a gente tem perrengue, a gente tem dificuldade. Só que se a gente, na primeiro perrengue, na primeira dificuldade, a gente chutar o balde e querer simplesmente separar por isso, vários casamentos no Brasil já está em alta, né? A separação. Já tá em alta. Imagina se no primeiro perrengue todo mundo já separasse, né? Então, a cobrança é assim, é um perrengue que seu cliente está passando com você. E aí, nesse perrengue, você já chuta o balde, não vai ficar saudável. Depois, quando ele pagar, ele vai querer te abandonar. Porque ficou marcado. É igual o casamento, quando você faz algo muito errado, e aí toda vez a esposa ou o marido volta naquele assunto porque machucou. E muitos casamentos até acabam em separação por conta desse passado, né? Então, entenda isso porque é fundamental. Então, relembrando aqui, não é ameaçar, é conscientizar. Deixe o cliente consciente de tudo que pode acontecer. Propõe um acordo, um plano para ele e faça ele enxergar, ter uma visão de futuro. É muito importante você fazer o cliente enxergar o futuro. Que futuro é esse? O futuro dele pagando, dele celebrando, dele se livrando dessa dívida e vocês comemorando. Isso é algo, eu acredito que isso pode fazer a diferença numa estratégia de cobrança. Bem, Kevin, a gente aqui fala muito de encantamento, já muito de encantamento de cliente, né? Então me fala, como que você encanta na cobrança? Porque assim, uma coisa importante para a gente trazer para quem está nos escutando, anota aí, porque eu acho que agora vem um grande ouro desse podcast, que é o seguinte: você tem que se tornar prioridade, preferência do seu cliente. Porque quando ele está inadimplente, muitas vezes ele está passando por inadimplência com diversas empresas, não só com você. Ele está devendo outras pessoas, outras empresas. Agora, quem ele escolhe primeiro para pagar? Quem ele tem um sentimento de dívida. Quem ele é grato. Quem entregou uma experiência memorável. Então, uma empresa que consegue encantar esse cliente a ponto dele se tornar grato. E aí, de fato, ele está passando por uma dificuldade financeira e ele está envergonhado por isso. Você pode ter certeza que quando ele tiver o dinheiro, a preferência vai ser você. E pode ser que até ele já tenha o dinheiro e ele já fale sim para você e fale não para outras empresas. Ele tem um pouco de dinheiro, mas o pouco dinheiro ele fez questão de pagar você. E eu posso dizer que isso aconteceu com a Encanto na pandemia. A gente tem um cliente que é uma clínica médica, um cliente bem antigo nosso. E eu me lembro que logo na pandemia estourou, assim, vários clientes ficaram inadimplentes ali no início. E a gente teve uma estratégia maravilhosa que o Kevin vai contar daqui a pouquinho aqui, os números, os resultados que a gente alcançou. Mas eu lembro desse cliente me ligando, eu conversando com ele falando assim: Robson, eu quero te falar uma coisa. Eu estou devendo todos os meus fornecedores. Todos.
não estou conseguindo pagar. Mas tem um fornecedor que eu fiz questão de pagar. E esse fornecedor é a Encanto. Eu não atrasei Encanto e não vou atrasar Encanto. Simplesmente porque não tem como fazer isso com vocês. Por tudo que vocês fizeram pela nossa empresa. Não tem como. Por todo o movimento que a gente fez no momento da pandemia de ajudar eles a trabalhar em home office, e é uma clínica médica de psiquiatria que tinha a missão de ajudar diversos brasileiros naquele momento com a saúde mental. E nós apoiamos a nossa equipe de guerreiros, né, o nosso esquadrão do atendimento, ajudando a instalar a nossa solução, porque a nossa solução é um software de atendimento, que pode ser um software para atender em casa, nas residências. Então, a gente conseguiu fazer com que os médicos e também os atendentes daquela clínica atendessem em casa e voltassem a prestar o serviço tão importante para a saúde mental dos brasileiros. E a gente fez isso assim com um plantão, a nossa equipe, enfim, com muita bravura conseguiu fazer, e eu recebi uma ligação do dono da clínica me agradecendo e dizendo exatamente isso pra gente. Então me marcou muito isso. Então isso quer dizer o seguinte, que quando você entrega uma experiência memorável, encantadora, surpreende, encanta o seu cliente, você conquista o coração dele e a preferência dele. E na hora de pagar, você está no top 1. Você é o primeiro que ele vai decidir. Assim que ele conseguir um dinheiro para pagar, e quiçá é o único que ele vai pagar, como aconteceu com a Encanto. Então, Kevin, conta pra gente um pouquinho desses resultados que a gente teve aí na pandemia. Fala um pouco de como foi esse resultado, enfim, a principal estratégia que você fez para tudo isso acontecer. A principal estratégia a gente já comentou aqui, né, da gente negociar com o cliente, entender o cliente, né, entender ele e ajudar, como saber ajudar. E esse momento de pandemia foi exatamente isso. O que a gente pode ajudar o cliente? O que a gente pode fazer para melhorar o que ele tá passando, né? Porque ele tá passando por uma coisa muito difícil, né? Ele tá passando por uma coisa que não é todo dia que acontece. E tá sendo um momento muito complicado, a gente tá mais de um ano aí. E toda vez surge alguma coisa nova e a gente tem que se ajudar nesse momento tão difícil. A gente começou em fevereiro, né? Em março, dizendo mesmo, né? Em março, dia 13 de março aproximadamente ali, foi divulgado o primeiro caso do Covid aqui no Brasil. E aí todo mundo já deu aquele toque de recolher, todo mundo já começou a trabalhar de casa e as empresas ficaram, o mercado em si ficou muito instável, total, todo mundo com medo de pagar e não ter mais dinheiro, de estar totalmente fechado até esse ano e não ter nada. A gente ficou muito assustado. A gente, a empresa também, a gente ficou muito assustado com isso. Todo empresário, toda pessoa que pensa em negócio ficou muito assustado com a situação. E a gente teve uma margem de inadimplência bruta no mês, que é a nossa inadimplência direta do mês, foi para 10%. A gente viu 10% do que a gente vendeu, a gente não receber. Esses 10% significam muita coisa. É muita coisa. Querendo ou não, é muito dinheiro. Isso faz o nosso fluxo de caixa, nosso lucro. E isso a gente acaba ficando meio desesperado com tudo isso, né? Em mês de abril também, que era o ápice, também 9%. E aí chegou em maio, a gente quase beirando aos 11%, e eu pensando, o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer? Aí eu tive uma estratégia de ir em busca do meu cliente, em busca mais, estar mais conectado com o meu cliente, né? Estar mais conectado com ele para eu entender o que ele está passando, o que eu posso ajudar. E isso que a Encanto fez foi ajudar muitos clientes a trabalharem de home office. Possibilitou muito, mais de 100 clientes trabalharam de home office. Isso ajudou muito a gente, tanto a gente quanto nossos clientes. E a gente pegou pra cima e vamos verificar o que tá acontecendo aí. Vamos ver o que tá acontecendo. Chegou em julho, 9%, a gente ainda assustado. Via que a margem não abaixava de jeito nenhum. Aí eu falei, vou me empenhar cada vez mais. Montei planilha, montei coisa para saber o que era a inadimplência mais recorrente do mês, do dia, como eu faço para ter uma resposta do cliente, né? Porque eu buscava a resposta do cliente. Como eu faço? E aí, no mês de agosto, a gente viu a nossa inadimplência de 10% cair para
para 4%. No meio da pandemia, no ápice da pandemia, a gente conseguiu 4% de inadimplência bruta. Uau. Isso pra gente é um fôlego. Demais. E ainda mais que a gente conseguiu o recebimento dos atrasados, porque, claro, ficou aquela 10, 9, 10, 9, 10, 9, e a gente precisava receber esse valor que também ficou em aberto. E a gente mesmo assim, com muita garra, a gente recebeu. E aí em setembro bateu 5, deu uma levantadinha, falei, não, preciso reagir mais, a gente precisa reagir. E aí em outubro a gente conseguiu 3%. Chegou em novembro, falei, só tende a melhorar 1%, 1,84%. Aí eu falei, não, dá para melhorar essa margem ainda mais. Dá para melhorar. Como que uma empresa fica com 1,84% de inadimplência em um ano de pandemia? Como que acontece isso, né? Não é fácil. Eu ouço diariamente dos nossos clientes que eles têm muito problema de inadimplência. E eu posso falar que eu já não tenho tanto, porque a gente já conseguiu eliminar bastante coisa. E aí chegou em dezembro e a gente conseguiu 1,58% de inadimplência bruta. Gente, então, imagina que a gente vendeu R$100 e recebeu 98%. 98 reais. A gente vendeu esses 100 e recebeu 98. A gente não teve quase perda. E essa perda pequenininha que a gente teve, no mês seguinte a gente já recuperou. Então a inadimplência da Encanto, é isso que eu tô falando. A gente precisa entender o nosso cliente. Pra gente ter resultados desse nível, a gente precisa desse resultado. Toda empresa precisa, né? E como que a Encanto conseguiu isso? É dessa forma, gente. É dessa forma que a gente está te falando. Dessa forma de ir atrás do cliente, ir atrás da pergunta, e entender ele e principalmente acreditar. É isso. A gente conseguiu um resultado magnífico e que está nesse mesmo nível. Inclusive agora, janeiro, ponderou a 1% também, 1% e pouquinho. Fevereiro, 2%. E agora fechamos em 2%. E mesmo esses 2% a gente já recuperou. Sem problema nenhum. Então a gente está com esse resultado super ótimo na nossa inadimplência aí. Maravilha, maravilha. E é normal no começo do ano crescer um pouquinho, né? Por conta das organizações, final de ano, enfim, início do ano sempre cresce um pouquinho. E agora a gente de novo está passando por um momento desafiador na crise da pandemia, novamente. Então é normal acontecer. Mesmo assim, está super controlável. Então, para quem saiu de 10 e chegou no 1,54% no final do ano, está em 2%, com certeza você vai brilhar novamente aí, vai conseguir reduzir ainda mais esse número, né? E é importante frisar o que o Kevin trouxe, que a experiência oferecida para os clientes ajuda demais a inadimplência, a cobrança, né? A cobrança encantadora é uma consequência de uma experiência encantadora. E eu lembro também que para a gente estabelecer essa confiança com o nosso cliente, essa preferência, né, Kevin? Porque durante todo esse processo, significa que essas empresas tomaram a decisão de priorizar a gente. Porque eles não estavam só devendo a gente, eles estavam devendo outras empresas. Então você foi conquistando essas empresas e com isso a gente foi recuperando um dinheiro importante e eles foram falando sim para Encanto. Sim, sim, vocês, minha preferência, vocês, preferência, vocês, preferência. Então eles foram pagando. E você que está nos escutando, você precisa estabelecer uma confiança com o seu cliente. Uma conexão, se aproximar, conhecer ele. Porque na hora de você cobrar, você já tem que conhecer quem é o seu cliente. Muito antes. Então, eu vou compartilhar aqui uma estratégia que a gente adota, né, Kevin, no time que o Kevin está, que é exatamente a gente estabelecer uma conexão com o nosso cliente. Nós vendemos uma solução que o Kevin cobra, é uma solução de um serviço para B2B, ou seja, é um software de atendimento onde o cliente paga uma mensalidade. Quem paga a mensalidade na empresa? O setor financeiro. E normalmente o setor financeiro ele é meio distante. Então, já percebendo isso, assim que o cliente fecha um contrato e a gente faz a instalação da nossa solução, a primeira ação do Kevin com o departamento financeiro, que não é o departamento que contrata, normalmente quem contrata a nossa solução é o departamento de atendimento, é o departamento de TI, é o próprio dono da empresa. E o financeiro só paga. Então o que o Kevin faz?
ele estabelece uma conexão emocional com o setor financeiro. Fazendo o quê? Primeiramente, fazendo um contato para se apresentar, explicar por que ele é o ninja do recebimento, explicar a missão dele, passar os contatos e conhecer o cliente. E é muito legal porque nessa conexão emocional, assim que o Kevin descobre quem é o cliente, o Kevin prepara um encantamento para ele, né, Kevin? Então, você conhece o cliente, descobriu, por exemplo, que ele chama Guilherme, né? E descobriu que a empresa onde o Guilherme trabalha fundou em 2004. Exatamente o ano da Encanto, né? Vamos colocar aqui um exemplo, né? Fundou em 2004. E aí o Kevin, para gerar essa conexão, ele vai e encaminha uma carta para esse responsável do setor financeiro, se apresentando, né, reforçando aquele contato inicial, né, que tiveram, explicando nessa carta também um pouco dos procedimentos, né, das datas, deixando ele ciente, né, sobre como funciona a cobrança, mas também, nesse momento, ele fala o seguinte: olha, Guilherme, eu descobri que a sua empresa foi fundada no ano de 2004. Em 2004, Senhor dos Anéis venceu o Oscar. E sabe por que eu estou te contando isso, Guilherme? Eu estou te contando isso porque esse ano, eu acredito, isso 2020, né, Kevin? Eu acredito que Parasitas vai vencer o Oscar. E aí eu queria te convidar para você ir no cinema e assistir Parasitas junto com a sua família, para que você possa ter um momento ali especial com todos eles. E aí você vai no cinema, depois tira uma foto, manda para mim e conta para mim o que você achou. O fato da gente entregar um voucher no cinema, contar essa história por meio dessa carta, conectar a fundação com o vencedor do Oscar e sugerir o filme do possível filme que ganhará o Oscar no ano, faz com que essa conexão aconteça, faz com que esse cliente se aproxime, faz com que o cliente tenha gratidão, porque ele não esperava. Ninguém faz isso pelo setor financeiro, normalmente. Então, o cliente surpreende, fica encantado e a gente conquista o coração dele. Naturalmente, como consequência disso, a gente tem a preferência. Claro que essa ação ela é muito importante quando tudo puder acontecer, né? Ou seja, o cinema pode, as pessoas podem ir para o cinema. Então, você pode substituir o cinema por uma outra coisa. Eu trouxe aqui o exemplo do cinema, mas pode ser uma comidinha que você entrega na casa do cliente, que você contrate por algum aplicativo e encaminhe para o cliente. E pequenos detalhes, gente, que a gente faz, que a gente vai investir muito pouco numa ação dessa, mas que você vai conseguir a conexão emocional tão necessária para estabelecer confiança e, a partir dali, ganhar a preferência do cliente. É assim, né, Kevin, que você pratica, exatamente. Né? E essa conexão, o que o cliente pensa? Ele fala, olha, a Encanto tá ali, minha parceira, minha amiga. Eu, Kevin, da cobrança, sou amigo daquele cara. Olha, então vou priorizar ele. Quem prioriza o pagamento, o Robson sabe. O Robson tem um responsável para os pagamentos, que é o Júlio. Júlio, nosso capitão das finanças. Capitão da finança. O Júlio fala, precisa pagar esse boleto aqui. E o Robson tem o quê? A confiança. Se o cara do financeiro fala, olha, pro outro chefe dele, olha, preciso pagar Encanto, telefonia, é prioridade. Show de bola. Não só telefonia, mas tudo, né? A gente é tudo agora, né? E aí o cara vai priorizar, gente. É isso, esse é o ponto. A gente pega na raiz. Quando a gente fala do setor financeiro, a gente pega na raiz. São poucos donos de empresas que cuidam do pagamento. Tem muito outro serviço para fazer, não é mesmo? Verdade. Então é isso, a gente pega na raiz. E aí que a gente consegue esse retorno tão gratificante também. Boa, Kevin, boa. Gente, aplica essa estratégia que a gente sugeriu da carta encantadora para criar uma conexão emocional, estabelecer confiança com o seu cliente e ganhar a preferência dele. Isso funciona. Além disso, tem uma outra estratégia que eu acho que funciona, funciona. Eu vou compartilhar aqui com você essa estratégia, exclusiva com quem está nos escutando, porque um dos principais problemas que acontecem na cobrança, às vezes, não é falta de dinheiro, às vezes, é esquecimento mesmo.
Às vezes o cliente Exatamente. esquece de pagar, gente, pela desorganização dele. E aí, qual é o papel do setor de cobrança, do setor de inadimplência? Educar o cliente, conscientizar o cliente. Você pode fazer isso através de um quiz. Imagine você enviar para o seu cliente para ele participar de um quiz onde ele tem um prêmio ali que ele vai ganhar, pode ser um kit da sua marca, enfim, pode ser um voucher no cinema, enfim, como a gente trouxe aqui. Você estabelece o prêmio e aí você diz para o cliente, ó, você vai ganhar esse prêmio se você vencer o quiz. E o quiz é uma maneira de você educar o seu cliente. Imagine o seguinte, ó, a primeira pergunta do quiz é: se você atrasar a sua fatura conosco por 10 dias, o quanto você vai pagar de multa e juros? Opção número 1, R$10. Opção número 2, R$50. Opção número 3, R$100. Opção número 4, R$150. E ele tem que acertar a opção. Uma outra pergunta para o quiz, né? Qual é a data do seu pagamento? A data do pagamento. Opção número 1, dia 5. Opção número 2, dia 7. Número 3, dia 10. Número 4, dia 15. Ele tem que acertar a data de pagamento. Você está educando o cliente, né? Bem, uma outra pergunta. Qual é o prazo limite para você pagar a fatura para evitar o bloqueio do sistema? Opção número 1, após 10 dias do vencimento. Opção número 2, após 20 dias. Opção número 3, após 30 dias. Opção número 4, após 60 dias. E aí ele vai lá e escolhe a opção que deveria ser a certa, para educar o cliente. E uma última, por exemplo, que você pode adotar é: após quantos dias, se você não pagar, nós vamos protestar o seu nome. Opção número 1, após 60 dias. Opção número 2, após 90 dias. Após 120 dias. Após 180 dias. Aí, claro, você direciona qualquer opção certa para ele responder. Estou dando um exemplo aqui da opção, só que você cria de acordo com o seu contexto. Mas quando você estabelece esse quiz e brinca com o cliente, mas educa e aí premia, você faz o cliente entender que a sua empresa está preocupada realmente em ensinar ele a se organizar, dar dicas também de como ele pode se organizar para evitar o atraso. E você também está educando ele, olha, o atraso te traz prejuízo, o atraso te traz você vai gastar uma coisa que não precisava. E esse dinheiro poderia ser utilizado para outra coisa. Então, é uma estratégia também que você pode adotar aí para conseguir, sem sombra de dúvida, deixar os seus clientes todos aí pagando em dia, né? Ou a grande maioria, ou a grande maioria, pelo menos. Né? A grande maioria, com certeza. Olha, tem uma outra estratégia muito bacana também, que também envolve premiação. Primeiro, você identifica quais os clientes que são mais inadimplentes. Todo mês o cliente atrasa. Ou ele tem um ciclo de inadimplência muito grande. Separa uma lista desses clientes. Faz uma premiação. Que nem o Robson disse, uma premiação. Olha, se você conseguir pagar esses 2 meses sem atraso, você vai ganhar um prêmio. Seja uma refeição, uma coisa legal, uma coisa que não vai tirar muito do seu dinheiro. É um investimento que você faz no cliente. E o cliente, automaticamente, ele vai priorizar você. Automaticamente. Às vezes, o cara do financeiro, ele não é um funcionário. Claro, o cara do financeiro é um funcionário. Às vezes você está esperando uma mensalidade muito grande, um valor muito grande para receber. E esse cara sempre atrasa e isso está alterando o seu fluxo de caixa. Então você faz essa brincadeira, chama ele. Olha, se você conseguir pagar a tempo, você vai ganhar uma refeição, uma ida para o cinema ou X coisas. Fidelize o seu cliente. Faz essa proposta. Seja presente com o seu cliente, né? Isso é importantíssimo. É outro jeito aí de fazer essa brincadeira aí e sempre levar na diversão, né? A cobrança também é uma diversão, né? Legal, muito bom, muito bom. E eu acho que um prêmio interessante que a gente pode fazer para esse grupo de clientes, né, que atrasam, porque eu vejo muito que a gente tem que estabelecer também conexão com a marca, né? E a gente deixar muito claro cada vez mais o nosso propósito. Eu fico imaginando o seguinte: todo mundo que paga em dia, através desse prêmio que você sugeriu, imagina ele receber uma camiseta que é assim, uma hashtag, paguei e encantei. Paguei e me encantei. Porque ele estabelece esse símbolo do tipo, eu estou em dia. Eu estou dando um exemplo aqui de uma hashtag, mas pode ser uma outra. Você cria uma hashtag que faça sentido, renovação, né? Ou seja, no sentido de
renovei de novo com essa empresa, e que tenha orgulho, que o cliente possa colocar essa camiseta, até se tornar instagramável isso, sabe? Nossa, nunca vi uma cobrança que me premia, que eu recebo uma camiseta por eu conseguir fazer o pagamento. E olha, é muito interessante isso para celebração, que a gente falou de celebrar com o cliente. Então imagine que quando o cliente paga, isso gera um grande alívio para ele. E você tem que celebrar. Que tal você enviar uma caneca para ele com essa hashtag, né? Celebração, hashtag renovação, para vocês brindarem o fim da dívida. Tudo isso é possível, isso vai encantar. Ele vai falar, nossa, que cobrança diferente. E olha, a gente vai estar realmente, se você adotar essas estratégias que a gente está apresentando, você vai entrar para o nosso movimento mesmo, que é um movimento que fala não para a cobrança da ameaça, a cobrança do medo, que fala não para a ligação invasiva, que fala não para aqueles disparos de ligações que ficam o tempo inteiro incomodando a gente. E aí quando a gente atende, aí tem um robô que fala, alô, 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 enganar você para conseguir passar para o setor de cobrança. Aquela cobrança que fica ligando o tempo inteiro, acabando com você, acabando com o seu dia, te incomodando, não para de ligar, não para de ligar. A ligação invasiva, ela acaba ditando a morte do telefone, o ódio do telefone. As pessoas passaram a ter realmente esse sentimento de pavor pelo telefone por conta dessa ligação invasiva. E nós aqui na Encanto acreditamos, nesse movimento do Bora Encantar, nós acreditamos que a ligação tem que ser consensual. Uma ligação onde eu peço permissão para o meu cliente para entrar em contato com ele, para ele ter foco, para ele estar presente. E eu tenho que ter a capacidade de despertar interesse no meu cliente em falar comigo. E não é ficar ligando para tentar vencer pelo cansaço. E aí quando o cliente atende, ele atende com raiva, ele nem te dá atenção, ele desliga na cara, deixa o atendente estressado. E aí a cobrança é isso no Brasil. Se você hoje estabelece uma comunicação através de um e-mail, através de uma mensagem no WhatsApp, pedindo permissão, e aí a sua capacidade é demonstrar para o cliente, despertar nele interesse em falar com você através de uma boa abordagem, tem mensagens encantadoras para isso, né, que a gente ensina aí nos nossos treinamentos, ele fala, sim, eu quero falar com você. Então, você marca o horário para ele estar focado e presente. E a partir dali, a possibilidade de você conseguir uma negociação saudável, um acordo, é muito maior. Muito maior, porque ele vai ele estará pronto para lhe atender. É diferente. Não é, Kevin? Eu sei que você pratica isso na Encanto. Conta pra gente como é praticar a ligação consensual aí na Encanto. A ligação consensual é maravilhosa, porque assim, você não incomoda a pessoa, né? Você manda uma mensagem, você pode mandar uma mensagem, pode mandar um e-mail. Olha, você tem 1 minuto para falar comigo? Coisa rápida. Mas eu preciso da sua atenção e preciso resolver isso. Essa questão que tá aqui. O cliente sabe o que ele tá devendo, né? Ele não é besta. Ninguém é besta. Ele sabe o que tá devendo. Então ele vai, tudo bem, às 16h30 você pode me ligar. E aí você vai com perguntas. Olha, o que aconteceu para atrasar? Você tem alguma previsão pro pagamento? Como eu posso fazer para te ajudar? 3 perguntinhas aí, ó. 3 perguntinhas essenciais. E aí ele vai te dizer. Coisa rápida, jogo rápido, você fideliza o cliente e ainda não incomoda ele, não fica aquela encheção, né, que recebendo SMS, recebe SMS, ligação, e-mail, daqui a pouco batem na tua casa assim, ó, manda carta também, né, tem carta também, então são todos esses meios, a gente pode furar esses meios, a gente pode ser humanizado nisso, e a gente conversar com o cliente, tem uma situação e consegue resolver nisso. Isso é importante. E aí, fica ao seu critério. Tem diversas inovações que você pode fazer. A criatividade não tem limite. Não tem. Você pode criar o que você quiser. E isso serve não só para isso, mas para tudo que a gente estava conversando. Então, a criatividade, ela serve para tudo. E você pode ser criativo na forma de você falar com ele, mandar um GIF. Olha, você tem 1 minutinho, mandar um negocinho de relógio, que a gente sempre brinca. Então, você pode ser criativo em tudo, né? Então, fica à sua disposição. Vou fazer a contagem regressiva, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. É importante, gente. A gente tem que usar, de fato, da linguagem humanizada que permite a gente levar muito mais um clima harmônico, leve,
para estabelecer essa conexão. E do outro lado, o cliente identificar que não é um robô que está falando com ele, é um ser humano. E olha, tem momentos, mesmo na cobrança, que a gente pode decidir encantar o nosso cliente. Eu lembro de um bem recente, eu até me emociono para falar desse encantamento que aconteceu na pandemia, na cobrança, que foi uma cobrança, na verdade, de uma aluna, né, do Encanto Transforma, que ela estava inadimplente, ela parcelou o nosso treinamento e ela pagou, acho que 2 ou 3 parcelas, e aí ela estava em atraso, acho que com a 4ª parcela, tinha mais 2 parcelas para vencer, se eu não me engano. Era 2. E ela estava pagando tudo certinho. E aí a gente fez contato, né? O Kevin fez contato com ela. E nós descobrimos, através do marido dela, que ela veio a falecer na pandemia, por Covid. Infelizmente, ela faleceu por Covid. E aí o marido ficou todo, né, disposto a pagar o valor, pediu a conta nossa, tudo para fazer o pagamento, disse que ia fazer o pagamento. E aí quando a gente soube disso, né, a nossa primeira decisão foi, ela não tem que pagar mais nada, de hipótese alguma, né? Então, o que nós vamos fazer por ele? Porque a gente lamentou a perda dessa aluna, né? Foi uma perda bem dolorida para a gente, que teve contato diretamente. Eu, particularmente, tive contato com ela, dei uma mentoria para ela. Então, foi um momento assim, bem, bem delicado. Mas a gente preparou uma carta, né, para ela, para o marido, na verdade, para transmitir uma mensagem de esperança. É o que a gente poderia fazer nesse momento. Com certeza, não cobrar de hipótese alguma, dizer que não tem valor, não precisa mais. E que o nosso principal desejo era transmitir para ele uma esperança de dias melhores, conforto, né? Confortar o marido. E foi isso que nós fizemos. E eu fico me perguntando quantas empresas fariam isso hoje em dia, né? E olhar só o seu lado e falar, não, tudo bem, já que ele vai pagar, ele vai lá e paga, né, o valor, ele queria pagar, e tá tudo bem, né? Ia ficar por ali. Sendo que não, né, gente? Nessa hora, não é mais o cliente, sabe? É o ser humano, é uma aluna. E mesmo se não fosse uma aluna, fosse uma cliente da Encanto Tech, é a mesma coisa. A gente ia fazer a mesma coisa. Então, tem momentos que a gente tem que olhar para o ser humano e tomar uma decisão. E a decisão sempre é levar alívio para um sofrimento ou proporcionar um momento de felicidade para aquela pessoa. Nesse caso, era levar alívio para um sofrimento através de uma mensagem de conforto e de esperança para o marido dela. Exato. Eu queria até falar um pouco mais sobre esse caso, porque me emociona muito, porque 2 dias atrás eu tava falando com ela. Ela falou pra mim, Kevin, eu nunca esqueço. Kevin, pode deixar, na terça-feira eu te pago. Falei, perfeito. Falei, eu confio em você, tá tudo certo. Terça-feira a gente se conversa e eu te mando o boleto atualizado. Ela nem queria que ela pagasse juros. Ela falou, aí ela tinha me dito que ela estava internada com Covid e que ela falou, recebeu da resposta do médico que em 3 dias ela já ia sair. E eu falei, desejei super melhoras pra ela, mandei um texto, frase, mandei tudo. Tava super entusiasmado pra isso. Ela super simpática, incrível. E aí depois chegou na terça-feira, ela não fez o pagamento. E aí na quarta eu fui falar com o marido. E aí o marido me disse, ele me respondeu do WhatsApp dela. E isso mexe bastante comigo, porque o nosso primeiro pensamento é humanizado, é você pensar que é ser humano para ser humano. É o que a gente tanto fala aqui, e a nossa decisão foi única, o nosso pensamento só teve um. Eu não vou cobrar desse cliente. Eu não vou. Poderia ser qualquer empresa. Ah, mas ele está disposto a pagar? O cara já falou? Então tá bom, vai pagar. Não, eu falei, eu não vou deixar isso acontecer. Quando eu falei com o Robson teve... Antes de eu falar, o Robson já falou também. A gente não vai cobrar deles. Falei, então tá tudo combinado, porque eu já também ia conversar sobre isso. Então tá tudo ótimo. E a gente não cobrou deles, e que nem o Robson disse, a gente mandou essa mensagem muito especial pra ele, o cliente agradeceu e tudo mais. E a gente fica muito triste mesmo. Foi algo que mexeu muito no nosso dia, né? Afeta muito no nosso dia, mas
mas em toda a nossa experiência, porque a gente está lidando com o ser humano. A gente tem amor por isso. Então mexe bastante. É uma coisa que toca muito, né? E é aquilo, né? A gente precisa ser humano nessa hora. E é o que a gente foi. Com certeza. Bem, Kevin, olha, esse podcast está incrível, hein? Muita estratégia, dica, histórias de como ter uma cobrança encantadora. Agora, a gente falou aqui de encantar os clientes, que é fundamental, mas e a equipe? E a equipe de atendimento? E o setor de cobrança? Você que é líder, você que é dono de empresa, será que você está encantando seus atendentes do setor de cobrança para que eles possam atender com paixão, para que eles possam realmente demonstrar para o cliente que a sua empresa tem uma cobrança encantadora e conquistar a preferência do cliente? Lembre-se que um colaborador desencantado não encanta. E aí, Kevin, meu amigo, quer dizer então que você conquistou seu crescimento profissional? Uhul, né? Uhul! Em pouco menos de 2 anos, né? Ou seja, você ainda, antes de completar 2 anos de empresa, você conquistou seu crescimento profissional, fruto do seu trabalho, fruto do seu desempenho, da sua paixão pela cobrança, em querer, de fato, revolucionar a cobrança, em levar esse toque humanizado para ela, sendo um grande protagonista. E você, mais do que merecido, conquistou esse crescimento profissional. Então, Kevin, eu queria te perguntar, como foi para você receber essa notícia? E a Encanto, te encantou nesse dia? Me encantou nesse dia. Primeiro eu queria agradecer, né? Porque é importante. Eu sempre falo que sou muito grato a tudo, todas as oportunidades de crescimento, tudo. Eu, na verdade, aqui eu não trabalho na Encanto, eu aprendo. Diferente, eu sempre falo isso. Não trabalho, eu aprendo. Então, eu sempre estou aprendendo e agradeço demais por esse aprendizado. E falando nesse dia, esse dia foi muito especial. Eu estava em casa num tempo chuvoso, aí o Guilherme, né, que é o meu líder, ele chegou e falou assim: Kevin, a gente está querendo falar com você. E o líder, né, meu líder, e a Sônia, que é de gente de sucesso, que é o RH. Eu falei: ih, rapaz, aconteceu alguma coisa. Falei, eu acho que não aconteceu nada, porque tô sempre certinho e direitinho. Não dou problema pra ninguém, mas pode acontecer, né? A gente nunca sabe. Cheguei lá, ó, a gente precisa mostrar um vídeo pra você. Eu falei, um vídeo? O que será que aconteceu? Será que é uma coisa nova que tá chegando da Encanto? Tô interessado. Mostraram um vídeo, e o vídeo foi da minha trajetória nesse tempo. É um vídeo muito emocionante mesmo. Fizeram esse vídeo, eu não tava sabendo de nada. Eles fizeram esse vídeo dessa trajetória, mostrando desde o início que eu entrei, da minha jornada, do como que foi duro, que eu vivenciei aquele período, e esse período agora da pandemia. E no final, tudo que você fez foi merecido. E aí eu tive a resposta da promoção. E aí foi fantástico, pra mim foi fantástico. Eu não tava esperando por nada disso. Tava esperando por nada e eu fiquei super, super encantado mesmo. Principalmente pelo vídeo, né? Porque não é todo dia que você recebe um vídeo e eu fiquei, nossa, que show, cara, que show. Ficou muito bom mesmo. Eu fiquei super feliz e aí completou com as palavras da Sônia, as palavras do Gui. Então, meu, foi um dia completo, assim, pra mim, que, meu, é aquele mexida que a gente precisa, aquela energia que contagia, né, que a gente precisa. E isso me animou demais e que cada encantamento que eu recebo aqui é uma novidade, é uma loucura. O nosso desafio é grande aqui na Encanto, né? Porque a gente tem que superar as expectativas, a gente tem que surpreender os encantadores. Então, assim, encantar encantador é desafiador, porque vocês já esperam sempre a gente superando a expectativa, né? E o mais importante quando eu falo de encantamento é ter empatia, né, pelo próximo, e a gente pensar em como a gente pode gerar esse mix de sentimento que depois faz com que a pessoa, no final, tenha o sentimento predominante que a gente deseja para aquele momento. E esse encantamento foi pensado em despertar orgulho em você. Porque é uma jornada de muita conquista, mas de muito suor, de momentos desafiadores,
que você conquistou, por ter uma característica. Você supera as expectativas, tanto no seu resultado, como no seu comportamento. E a combinação disso faz com que você se candidate o tempo inteiro a crescer na Encanto. Essa é a combinação. Superar as expectativas no comportamento, nas atitudes e no seu resultado. E a combinação disso, você está se colocando em uma posição de crescimento dentro da empresa. Exatamente. Parabéns, Kevin. O ninja do recebimento. Muito obrigado, muito obrigado. E você, empreendedor, quer ter resultados assim, você só precisa acreditar. Porque o Robson acreditou em mim. Robson acreditou em mim, porque na minha entrevista tinha pessoa com um currículo mais importante que o meu, e mesmo assim ele acreditou em mim, nas minhas palavras. E é o que gerou o resultado até hoje. E basta acreditar. Basta acreditar. Aproveitando, Kim, coloca pra gente aí um trechinho desse vídeo, porque o Kevin mencionou o vídeo que emocionou ele, que mostra toda a trajetória, a jornada do Kevin, do início, né, até o estado ali que ele recebeu a promoção. Coloca o vídeo, por gentileza, aqui pra gente. Aqui. Bem, se você está nos escutando aqui no podcast, você pode ir lá pro YouTube, porque lá também tem uma versão completa com o vídeo. Aí você pode assistir esse momento tão especial. Exatamente. Eu já vi o ideal de vocês, eu achei maravilhoso. Quando eu vim aqui, eu esperava que fosse menos, não que fosse algo extremamente bem, que eu olhasse, nossa, eu me sentisse em casa. Eu vejo que todo mundo aqui, elas são ligadas, independente de qualquer coisa. Desde o rapaz, o Flávio, que me encontrou ali na escada, ele me cumprimentou, ele já veio todo sorridente, e isso eu vejo de todos vocês. Eu me imaginei sempre pelo fato, principalmente pelo que as pessoas não são separadas, os projetores. As pessoas é uma empresa em si é um conjunto de pessoas. Então as pessoas estão todas unidas, estão todas trabalhando dos setores diferentes, mas estão juntas. Se você precisar de alguma ajuda ou quiser ajudar uma pessoa, ela vai estar lá, e eu vivi isso diretamente. Por que você levanta todos os dias da cama para vencer o seu desafio? Pelo meu filho. Pelo meu filho, sem dúvidas. Isso, já passei por muita coisa na vida, muita crítica, e mesmo assim a gente acorda feliz, a gente acorda querendo lutar. Mas é uma coisa que eu quero continuar, e é uma coisa que eu quero mesmo fazer, porque eu amo muito meu filho. Isso, se você quer trabalhar no Encanto, seu Encanto é o seu lugar. Sim, o Encanto é meu lugar, eu me identifiquei muito com a casa, com a empresa em si, me sinto muito feliz. Mesmo se eu não fazer parte da equipe, porque eu vejo que vocês querem realmente encantar. Só que a gente pensou assim, vamos chamar uma outra pessoa para decidir isso. E aí a gente vai mostrar essa pessoa, porque ela que decidiu, não fomos nós não, tá? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Só tenho a agradecer, de verdade. Bora encantar agora, hein? Parabéns, garoto. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Então agora chegou um momento, Kevin, que é um momento especial aqui nesse programa, que é um quadro que as meninas Natália e Luciana prepararam pra gente. É sempre surpreendente, porque senão não encanta, né? Exatamente. Então, eu não tô sabendo de nada, nem sabia o que é. Eu também não sei qual é o quadro. Eu sei que no último podcast elas fizeram o quadro comigo e com a Tatiana, mas elas falaram, a gente não vai repetir, porque senão você já vai saber. Se você vai saber, não vai surpreender. É verdade. Exatamente. Então, agora eu vou abrir aqui o vídeo que elas encaminharam com o quadro para a gente entender o que a gente tem que fazer. Será? Olha só. Vamos ver o que é. Nath e Lu, em um quadro só nosso, desafiando vocês.
Olá, estamos de volta. Para você que ainda não nos conhece, eu sou a Luciana Palácio, fada da nossa comunidade aqui do Bora Encantar, e a Natália Esfrega, ninja do nosso conteúdo. E o nosso quadro é um momento diferentão, né, Nath, do nosso podcast, onde provocamos alguns desafios para o Robson e para o nosso convidado. E hoje, quem é o nosso convidado especial, Nath? Olha, hoje o nosso convidado é um parceiro meu aí de nome, é o ninja do recebimento, Kevin. Ele está aí há 1 ano na Encanto, mas ele tem tido um grande destaque pelos resultados dele na cobrança. Ele consegue cobrar com encantamento e com isso ele está diminuindo a nossa cobrança, né? Diminuindo a inadimplência da Encanto. Então, nós trouxemos ele hoje para ele bater um papo com o Robson, é claro, né, ser desafiado, porque não adianta só ficar batendo papinho, né? Agora a gente vai conversar. E o desafio de hoje é hora de cobrar. A gente sabe que cobrar é um momento delicado, porém é extremamente necessário para todo negócio. Então, nós vamos trazer algumas situações e a gente quer ver como eles se saem, né, Nath? Algumas situações bem inusitadas. E aí a gente quer ver aí, né, o jogo de cintura que o Kevin tem nessa cobrança. Então, vamos lá? Bora. Kevin, imagina a seguinte situação. Você tá ligando para fazer a cobrança do seu cliente, aí ele atende, né, depois de muitas tentativas, ele atende e ele fala para você que ele tá num velório. O que você vai falar para esse cliente? Eita! Opa! Ai, deixa eu voltar aqui. E aí, Kevin? Imagina a situação, você ligou e o cliente tá no velório, meu amigo. O que você falaria? Opa! Desculpa, eu ligo depois. Depois a gente conversa. E termina a ligação quanto antes para não incomodar ele. Porque você tá incomodando de uma certa forma. E aí você precisa encerrar essa ligação para não incomodar ele, né? É o que a gente tava conversando. A gente não pode mudar o nosso cliente. O cliente muitas vezes tem que buscar a gente. Então não pode deixar isso acontecer e encerrar a ligação. Mas claro, com um tom super simpático e pedindo desculpa, né? Por esse incômodo. Show de bola! As meninas colocam a gente, isso é justamente. Olha, se fosse eu aqui, eu enviaria a mensagem, né? Eu enviaria uma mensagem para ligação consensual, perguntando se é o momento ideal para a gente conversar, pedindo permissão para ele através de uma mensagem pelo WhatsApp. E aí ele respondendo que ele estava no velório, pronto. Eu não faria contato, né? Desejaria para ele, passaria uma mensagem de esperança e terminaria o contato. E é claro, depois de alguns dias eu procuraria novamente. Show de bola, vamos ver aqui a próxima. Agora imagina o cliente, você liga para cobrar ele e ele tem um problema de memória. Ele declara para você que ele realmente tem um problema sério de memória e aí por isso ele acaba esquecendo os pagamentos. O que você faria? Olha, eu vou falar que a gente tem uma solução para isso. A gente tem 2 opções. Ou a gente pode lembrar ele sempre um dia antes de vencer, ou mesmo no vencimento, e encaminhar o boleto. Ou a gente também tem diversos softwares, né? Inclusive o nosso programa faz isso, ele manda um lembrete sobre o pagamento. O boleto vence hoje. Não é uma coisa difícil de se fazer hoje em dia, com tanta tecnologia. E aí o cliente não vai esquecer mesmo, você pode ter certeza. E o cliente não vai esquecer com um lembretinho, não tem problema. Às vezes, o cliente que até precisa disso, a gente elimina uma boa porcentagem de inadimplência por pessoas que esquecem com algum lembrete, né? Então sempre fica a dica aí de achar alguma forma de lembrar o cliente. Tem vários softwares para isso. Boa, a memória do cliente é a tecnologia, né? Use a tecnologia a seu favor e a favor do cliente. Boa, vamos pro próximo. E se você liga pro cliente e ele fala, não, eu não tô devendo nada não, tá tudo pago, você que tá errado, seu sistema aí que não sabe o que você tá falando, eu não tô devendo nada. Qual a sua reação? Olha, eu vou falar um jeito especial para você identificar isso. Claro, lembrando, o cliente às vezes tem razão. Já aconteceu de eu cobrar o cliente, recentemente até. Aconteceu de eu cobrar o cliente, mas eu já paguei.
Aí eu fui ver o extrato no banco direitinho, puxei, tinha dado uma interferência no banco e eu descobri que realmente ele tinha pago. Não foi culpa minha, foi problema no banco, mas ele já tinha pago e a gente meio que causou esse alvoroço, né, pro cliente, né? A gente falou isso. Mas, uma dica total, se o cliente falar que não pagou e que você que tá errado, fala, você pode me enviar o comprovante, por favor? Com o comprovante você já descobre se ele pagou ou não. É isso. O comprovante, ele mata isso. Ele fala, olha, foi a data, a hora, e você consegue consultar no seu banco, no boleto e tudo mais. Se bate. Com comprovante, sem chance, né? Agora tem que ser comprovante mesmo, porque tem gente que manda aquele agendamento de pagamento e não vale. O que vale é comprovante. Por favor, peça comprovante. Se for agendamento, fala, não, esse é agendamento, eu preciso do comprovante. Agora imagina, você liga para sua cliente para cobrar ela e ela está em trabalho de parto. O que você diria? Ai, Kevin, e aí? O que você faria? Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Se você não pensou agora, você vai pensar. Aproveita essa ligação para fazer um encantamento. Finaliza a ligação rápido, manda os parabéns e você já prepara o encantamento logo em seguida. É isso, ó. Tá acontecendo assim, ó. É a oportunidade. É um momento especial, é a oportunidade. É um momento especial da vida dela, que não é todo dia, né? Eu tenho filho, o Robson tem filho, a gente sabe o quão é importante isso, um momento tão especial que a gente... Totalmente memorável e, inclusive, até um momento mais feliz das nossas vidas, né? Boa. Então, você pode muito bem fazer um encantamento ótimo pra ela. Exatamente. E aí fica a sua criatividade. As pessoas encantam muito no Natal, né? Mandando coisas pros clientes, no dia do dia do aniversário do cliente. Agora imagine você fazendo isso no dia do nascimento do filho da sua cliente. Seria incrível, né? Então você desliga a ligação ali, ou então percebeu já que ela está no processo de parto aí pela mensagem, de repente foi por mensagem que você estabeleceu esse contato, e é o momento de encantar. E aí você prepara um encantamento, encaminha algo para ela, uma mensagem, e de repente com um símbolo que vai fazer sucesso, e com certeza você vai conquistar aí um espaço especial na memória desse cliente. E sempre essa cliente vai lembrar de você e você vai ser prioridade para ela na hora de pagar. Boa oportunidade. Boa, Kevin. Boa. E se você entra em contato com o seu cliente e por acaso ele fala para você que abriu falência do negócio, que não tem como te pagar, o negócio já era. O que você vai falar para esse cliente? Como que você vai cobrar ele? Bem, essa é mais comum, né, Kevin? Essa daí acho que você já pegou algumas vezes. Já recebi algumas vezes. E aí, como que é lidar com isso? Primeiramente, você precisa entender que o que a gente falou em todo o podcast, entender e perguntar. O que eu posso fazer para te ajudar? Não tem saída mesmo? Olha, vai ficar essa dívida. Como eu faço com isso? Não quero te prejudicar, não quero sujar mais no seu nome e tudo mais. Como eu posso te ajudar? E achar uma solução para isso. E você acha essa solução. Às vezes o cliente não tem tanto dinheiro assim, mas você consegue, às vezes, para não perder nada, receber alguma coisa. Tem isso também. Para você não perder nada, receber alguma coisa. E aí você tenta de diversas formas receber pelo menos uma porcentagem. Ou, se você entender que é um cliente realmente que ele está passando por dificuldade, até mesmo, cabe a você decidir se quer ou não excluir a dívida. Aí fica a seu critério, claro. Boa. Tem uma possibilidade, né? Como a empresa declarou falência, então muito provavelmente aquela pessoa ela vai desistir de te pagar, né? Assim, ela não vai pensar no pagamento agora e tal. Mas ao mesmo tempo, ela tem um nome, né? Ela tem uma honra. Todo mundo tem algo para honrar e pagamento é honra. E existe uma possibilidade, é claro, de você estabelecer um acordo, de recuperar pelo menos parte desse valor, como o Kevin trouxe. Também é possível você verificar se, dependendo do produto ou serviço que aquela empresa comercializava, de repente ela tem um estoque muito grande. Se for um produto interessante para você, você pode fazer um acordo de permuta, né? E ele pagar esse valor através desse estoque, desses produtos que eles possuem. Isso já aconteceu com a Encanto algumas vezes. Eu lembro de uma editora que faliu
E essa editora, no seu estoque, tinha diversos livros. O que a gente fez? A gente percebeu que de fato ele não ia pagar. E aí a gente estabeleceu um acordo com ele para que ele pudesse pagar essa dívida conosco através de livros. E aí a gente pegou diversos livros que ele tinha lá no estoque e presenteamos os nossos clientes com esses livros. Ou seja, acabou que esse valor foi, de uma certa forma, recuperado e recompensado através de encantamentos que a gente fez para os nossos clientes atuais. Eu sei que nem sempre isso dá para fazer, porque não são todos os produtos que dá para você aproveitar. Talvez o que a empresa oferece não é um produto, é um serviço. E aí você entende, às vezes ele pode prestar um serviço para você, às vezes ele pode entregar uma máquina, algum equipamento, enfim. Existe uma possibilidade de permuta e você não pode descartar. Existe essa possibilidade. Agora você liga para o cliente e ele responde: estou no banco tentando te pagar. O que você diria? Ah, que delícia isso, mano. Vai lá, Kevin. Olha só. Há muito tempo atrás isso já me aconteceu, tá? Isso já me aconteceu. Que eu ligar para o cliente, não na Encanto, mas ligar para um cliente e ele falar: olha, eu tô tentando te pagar, eu tô aqui no banco. Isso é um momento complicado. Aí, o que eu fiz na época, né? Coisa que eu fiz. Falei, não, agradeci ele, porque ele tá honrando o pagamento, né? E a gente fidelizar isso, né? Muito obrigado. Olha, depois a gente conversa. E meio que você deixar ele em paz, né? Porque ele pediu paz, né? Então, eu pelo menos dou um pouco de espaço pro cliente, assim, porque ele tomou essa decisão. Ele tava lá no banco já fazendo o pagamento. Boa. Tem esses dois viés, né? Tem o viés do cliente que de repente pode estar com um sentimento de: nossa, está aqui me sufocando, né? Deixa eu respirar, eu tô no banco para pagar. E aí, com certeza, você recua nessa hora, né? Você, ao perceber isso, você recua, é claro, com certeza. E tem também o fato de se tornar isso mais leve, mais engraçado também, tem essa possibilidade, né? Falei assim: nossa, você está no banco. Então é o seguinte, então vamos iniciar a contagem regressiva. Daqui 5 minutos, então, nós vamos celebrar essa conquista. Nós vamos abrir um champanhe, um espumante aqui. É claro, você pode fazer isso de uma forma simbólica, né, com um GIF hoje em dia. E aí fala para ele: ó, então daqui 5 minutos eu vou encaminhar um espumante para você, você me manda o comprovante, aí eu envio um espumante para a gente celebrar juntos. E gratidão, meu cliente, por você honrar o pagamento. Então, Chegamos ao fim do nosso quadro. Eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e bora encantar. Bora encantar, pessoal. Tchau. Kevin, e aí? Gostou de participar do podcast? Gostei não, amei. Amei participar do podcast. Foi super divertido. Que bom. E tive muitos aprendizados aqui. Já tive muitos aprendizados. Que bom. Bem, você que está nos escutando, estamos chegando aqui no fim do podcast. Não deixa de curtir, de compartilhar, de encaminhar para todo mundo que precisa aprender a encantar. Esse foi um podcast especial sobre cobranças encantadoras. Eu tenho certeza que agora você já sabe como acabar com a inadimplência através de uma cobrança encantadora. Encaminhe para o seu time de cobrança, para quem cuida da inadimplência, escutar esse podcast. Compartilhe com o seu sócio, com o líder. E é claro, siga o Bora Encantar no Instagram para que você possa aprender verdadeiramente a encantar os clientes. Kevin, muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Kevin, o ninja do recebimento aqui no Bora Encantar.